Hello, aula 3. Entramos. Mulherada, já vou colocar o tema da live hoje. Hoje eu não fiquei de preguicinha, peguei meu tripé. Então vou conseguir escrever aqui pra gente, aula 3, como alinhar o nosso negócio a desejo do Senhor. Vamos lá? Aula 3. Como alinhar o negócio aos desejos de Deus. A gente tem uma meta hoje aqui, porque vocês querem que eu aplique uma ferramenta de mentoria com vocês, né? Então, a meta, vou fixar esse comentário. A gente tem meta de 20 pessoas. Se a gente tiver, manda já para 2, 3 amigas, convida para live, que no final a gente vai fazer. Ontem a gente teve uma aula muito poderosa, né, sobre princípios, muitas fichas, recebi muitos comentários de muita ficha caindo, principalmente sobre o princípio da ordem, um princípio importantíssimo. E hoje a gente quer alinhar, como que a gente alinha nosso negócio, como que a gente aproveita as habilidades que a gente tem. Geralmente, quando a gente tem alguma transição, ou transição de habilidade, às vezes uma transição até do próprio mercado, que o mercado exige algo diferente da gente, a gente tem a tendência de achar que tudo aquilo que a gente aprendeu e não vale de nada. E hoje a gente vai ter entendimento aqui, com essa aula, que todas as capacidades que Deus nos entrega, elas são ferramentas. Eu tô mudando de cor aqui por causa da TV ligada, né? Elas são ferramentas que vão ajudar você dentro do processo, dentro do crescimento, da expansão. Então, nada de habilidades que você tem, que você aprendeu, são descartáveis. Eu era a pessoa que pensava assim. Quem mais que pensou assim? Já vai comentando aqui comigo, tá? E aí, ó, querem a oração no final, querem um método no final. A gente tem que colocar 20 pessoas simultâneas aqui em algum momento nessa aula de hoje. Aí eu compartilho com vocês no final da aula, tá? Então, bora. Então já pega essa live, envia pra amiguinha. Já vai entrando, todo mundo já pega o caderninho. Hoje, se você quiser, pode pegar sua Bíblia também, que a gente vai pegar uma passagem de Davi, pra gente ter entendimento das nossas habilidades e como que a gente usa. Então, vamos nessa. Então, a pergunta que a gente sempre recebe muito aqui, né? Como que eu decido na minha jornada? Às vezes parece que eu chego num momento da minha carreira em que existe um lado para eu escolher, ou o lado direito, ou o lado esquerdo, ou às vezes ainda eu tenho outras habilidades que eu creio que elas podem ser usadas também. Eu tenho outras habilidades que são inatas minhas e acabo tentando me direcionar para algum outro lugar, né? Então, vou tentar pausar aqui, tá? Assim, numa luz mais clarinha. Vai ficar assim. Como que a gente aproveita essas habilidades, né? E aí eu sempre gosto de trazer a história de Davi. Davi, quando ele era pastor de ovelhas, em dado momento, Deus deixou que algumas entidades, algum espírito de confusão se manifestasse em Saul. E aí ele fez com que uma das pessoas ali que trabalhavam junto com Saul no palácio lembrasse de Davi e falasse: não, vamos chamar Davi, tocar a harpa aqui pra você, para quando você tiver essa manifestação, quando você estiver muito agitado, você poder se acalmar. E aí pessoas lembraram de Davi, pessoas que já passaram pelo campo onde Davi cuidava das ovelhas e viram Davi tocando harpa, lembraram de Davi. Tá? Por isso, às vezes, a gente acha, tô fazendo tal coisa, ninguém tá vendo. Tô fazendo tal coisa, mas é tão pouco. Tô fazendo tal coisa, mas não é isso que eu quero fazer. Mas, às vezes, isso que você tá fazendo, essa habilidade que você recebeu, é algo que vai ser usado dentro do teu processo.
E entenda, Davi na história não foi um tocador de harpas. O fim dele não era tocar, o fim dele não era musical, mas a habilidade musical durante esse processo habilitou ele para entrar aonde Deus queria que ele tivesse, que era dentro do palácio, para governar, tá? Então a gente começa com essa reflexão com relação a isso. Então, primeira coisa para a gente alinhar o nosso negócio aos desejos do Senhor é investigar profundamente as motivações do nosso coração. Motivações do nosso coração. A gente passou um pouquinho em cima disso ontem, né? Quando a gente falou de motivações do coração, no sentido que eu preciso investigar o para que o meu negócio existe. Eu quero que você pense aqui comigo e já comente aqui pra mim. Por qual motivo você quis empreender? Por qual motivo você abriu o seu negócio? Comenta aqui pra mim que eu quero conhecer mais. Por qual motivo você abriu o seu negócio? Eu lembro que quando eu abri o meu negócio para ter liberdade de tempo. Eu não conseguia mais me encaixar desse horário começar das 8 ao meio-dia, da 1 às 18, num horário muito fixo, em algo muito pragmático. Eu já estava no momento que eu já fluía mais no criativo e não me encaixava mais. Eu quero que você encontre teu pra quê. Qual a primeira motivação fez com que você saísse do teu trabalho? Comenta aqui pra mim, pra gente se conhecer mais, pra entender mais. E aí, geralmente, a gente escuta, né? E realmente, dentro da nossa camada de consciência, nós temos 7 camadas de consciência. E a terceira camada de consciência é aquela camada que ela já entende que ela não quer ficar ali trabalhando só pelo dinheiro, aquilo não mais motiva o coração dela, ela quer construir algo próprio, e geralmente as motivações são liberdade de tempo, liberdade geográfica e liberdade financeira. Só que aí quando a gente fala de liberdade financeira, facilmente a gente pode cair num grande perigo sobre motivações do coração de um negócio, que é fazer um negócio motivado pelo dinheiro somente. Não ter outra motivação além do dinheiro. E aí, o que acontece, né? Quando a gente faz lá a mentoria, a gente compartilha com vocês, mas é basicamente como se fosse uma pirâmide e a base do meu negócio, a motivação do meu negócio, ele é o dinheiro. Então, tudo que eu faço é pelo dinheiro, eu corro atrás do dinheiro, eu preciso do dinheiro. Às vezes eu entro num looping muito grande de só estar com o cliente pensando no qual benefício aquele cliente vai conseguir me gerar. Qual lucro aquele cliente vai conseguir me gerar. E quanto o dinheiro é a base do meu negócio, ele não se sustenta. Porque ele não tem um pra quê. Ele não tem um pra que existir. Tá? Joyce é empresária, né? Já fez a mentoria Gênesis com a gente. Desejo de construir casa. Foi um desejo de construir algo que era seu, né, Joyce? Então entra na liberdade de tempo, essa liberdade de criar, né? E é uma expansão de consciência mesmo, não tem como voltar. Depois a gente tem outras 4 camadas, né? São 7 camadas ao total, tá? Então quando a motivação do nosso negócio é o dinheiro, tô indo fazer só pelo dinheiro, atender em qualquer área, mesmo que eu trabalhe para alguém, mas principalmente se eu empreendo e tenho um negócio, ele não vai se sustentar. Então, como geralmente os negócios começam? Quero liberdade de tempo, liberdade geográfica ou liberdade financeira? E aí você começa aqui embaixo com o dinheiro na base, geralmente. Ou você, eu vou empreender porque isso vai dar muito dinheiro. Ilusão, se você não for uma boa gestora, uma boa negociadora, você não vai fazer muito dinheiro. Você vai entrar num loop infinito buscando só dinheiro que tá aqui nessa base. Tá? Então aí eu penso só no dinheiro, depois eu penso nos meus clientes, no trabalho, depois eu penso em mim, depois eu vou ter um tempinho lá com Deus. Depois, lá no final, se sobra o tempo final do dia, Pai Nosso deitado na cama e já dormi, já tô roncando, né? Então, a motivação do nosso coração para ter um negócio é servir. A gente viu isso ontem, na aula de ontem. Então, eu preciso, primeiramente, entender que eu preciso servir. Quem eu preciso servir primeiro? Os princípios. Entender o pra que Deus me entregou esse negócio. Por que Deus me entregou esse negócio? Por que eu tô com esse negócio? Como que as habilidades que eu tenho ajudam o meu cliente? E a gente sempre faz essa investigação, né?
Eu tenho algumas outras habilidades que, se eu aplicasse, que são inatas minhas, eu conseguiria trazer ainda mais benefício para o meu cliente, e aí eu consigo começar a construir valor dentro do meu negócio, tá? Então, primeira coisa para alinhar nosso negócio aos desejos de Deus é sondar a motivação do coração desse negócio. A motivação do coração nesse negócio. Se a minha motivação é trabalhar somente pelo dinheiro, eu não vou conseguir sustentar ele a longo prazo. Agora, se a minha motivação é seguir princípios, honrar aquilo que Deus me entregou, isso vai ser tema da próxima live, provavelmente ali na terça-feira, pelo nosso cronograma, tá? Você vai entender que o que você tem, a empresa que você tem, as habilidades que você tem são dadas para você por Deus. Foi Ele que habilitou. Não foi você, decidi ser engenheira, nossa, eu tenho visão 3D muito boa, muito rápida. Eu consigo olhar o projeto, olhar para uma tela em branco ou uma reforma a fazer, eu já consigo ver tudo. Isso não foi capacidade minha desenvolvida, foi capacidade entregue a Deus para que eu possa servir o meu cliente, tá? Entendam isso. Então, a base do meu negócio, ele sempre tem que estar pautado no que Deus quer para mim. E aí vai no exemplo de Davi que eu dei agora. Davi era pastor de ovelhas, tocava harpa. Em algum momento ele foi lá pro castelo tocar harpa para Saul. Mas em nenhum momento ele falou, não, eu tava ali tocando harpa para Raul, aqui tá bem bom aqui no castelo, ar-condicionado, gente rica, bonita, não vou sair mais daqui não. Muito pelo contrário. Todas as vezes que ele foi solicitado que ele fizesse algo, ele sempre fez a mais. E isso ele aprendeu com o pai dele, né? Porque quando Saul pediu para Jessé mandar Davi pro palácio, ele não mandou só Davi. Ele mandou Davi um pedaço de pão, azeite, ele mandou mais um presente que agora eu não lembro. Ou seja, o princípio de fazer a mais daquilo que se pede, que Davi tinha, já veio da casa, veio de Jessé. Tá? Então, isso é o segundo princípio para a gente alinhar o nosso negócio a Deus. Fazer sempre mais do que é pedido. Fazer sempre mais do que é pedido. Eu lembro que quando eu saí da minha cidade, Angelina, que eu fui empreender, que eu fui sair de casa, né, eu já queria empreender, o meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego em Florianópolis foi numa padaria 24 horas, e eu atendia balcão, mas vira e mexe a gente tinha que limpar o banheiro, porque os clientes iam usando, a gente ia deixar o banheiro limpo pro próximo turno que ia entrar. Eu tinha uma senhora que trabalhava comigo, então ela reclamava muito de dor nas costas, ela falava, Crica, você limpa o banheiro? Limpo o banheiro. Então, nunca falei não. Não, eu limpar banheiro? Eu não. Tanto que teve uma vez que um colega meu do colegial foi lá na padaria e ele falou, meu Deus, quando que na minha vida ia ver a Crica limpando banheiro? Sim, porque a gente precisa fazer a mais do que foi nos pedido. A gente precisa entregar com excelência. E aí pega essa. Quando a gente tem a motivação do nosso coração só no dinheiro, ou quando a gente cobra muito barato, quando a gente é aquela mulher que a gente ainda não entende nosso valor, a gente não consegue ir lá e cobrar o justo e não consegue cobrar mais, porque qualquer coisa a mais que o cliente nos peça, a gente se sente já que tá fazendo muito a mais. Já aconteceu isso com alguém? Comenta aqui pra mim. Também eles colocaram pra mim. Isso eu creio muito, que Deus me apresentou a profissão para também montar a minha empresa. Com certeza, tudo é de Deus. Todo cliente que chega na tua mão tem a certeza, é Deus que te entrega. Tá? Conforme a gente vai andar essa semana nesse propósito, a gente vai se aprofundar nisso pra gente entender, tá? Tem até um tema aí, acho que vai cair na terça ou quarta, que é o teu negócio é uma franquia de Deus. Você é um franqueado. Esse negócio que você tem, ele não é teu. Se você não honrar, Deus pode te tirar ele a qualquer momento. Então, tudo vem de Deus. Tudo vem dele. Tá? Muito bom, Thaís, adorei. É isso mesmo. Cada cliente que ele traz também é de Deus. Então, quando a gente vai muito atrás e quer fechar na força do braço, às vezes um cliente que Deus já
já notificou, não, esse cara não é pra ti, geralmente dá problema também no nosso negócio, né? Que não é uma pessoa alinhada, tá? Então, a primeira coisa, motivação do coração. Segunda coisa, fazer sempre a mais. Fazer com excelência. Isso é um princípio que eu carrego dentro da Benaia, tá? Fazer como se fosse para Deus e não para homens. Colossenses 3,33. Todos os funcionários têm isso na parede estampado. Entrou na obra, é terceirizado ou não, ele tem lá na parede estampado. Que todo mundo trabalha como se que para Deus e não para homens. Então faz tudo com excelência, tá? Então sempre fazer a mais. Davi fez a mais. Davi, quando foi chamado lá para tocar harpa para Saul, ele não perguntou, e aí, vai ter marmita também? Vai ter folguinha no almoço? Não, mas será que... o que será que Deus está querendo com isso? O que será que vem depois de retribuição? Ele não pensou em nenhum momento. Em nenhum momento. E às vezes o nosso coração, no nosso negócio, ele também vai ser testado. Às vezes o cliente te pede algo que você pode ajudar. Eu vou dar um exemplo para você, tá? No ano passado, eu atendi um cliente comercial, ele foi abrir uma loja dentro do aeroporto de Florianópolis e ele precisava do alvará de funcionamento. Eu já tinha dado entrada no projeto dele de bombeiro lá. E para mim, tirar o alvará de funcionamento, eu já tinha acesso, eu já estava cadastrada como pessoa técnica que cuidaria do processo dele. E um dia de manhã ele me mandou mensagem, falou, ai Cris, tô aqui muito chateado, tô aqui há meia hora tentando tirar um alvará para já abrir a loja na sexta e não tô conseguindo. Eu falei, seu Sérgio, dá um minuto, eu já tenho o teu projeto aprovado, eu vou conseguir tirar aqui para você. Como eu já sabia o caminho, eu fiz para ele em 5 minutos. E ele ficou tão grato, tão grato, tão grato a isso. Ele contava história para todo mundo. Ele contou história, ele trouxe outros clientes. Só que eu não fiz aquilo pensando, ai, o que será que ele vai me retribuir? O que será que ele vai me pagar? Eu fiz aquilo porque cabia a mim fazer. Me custou 5 minutos no meu dia. E eu tenho um cliente até hoje. Inclusive, outro dia eu estava embarcando lá para Vitória. Estava entrando na área de embarque. E aí, apresentando o cartão, né? Alguém gritou na fila atrás, não deixa essa moça entrar. Não deixa essa moça entrar, não. Aí eu olhei pra trás, era ele. Tá? Então, fazer a mais do que aquilo que é pedido. Colossenses 3,33. Você vai ser recompensado pelo Senhor, não por homens, tá? Ponto 3, hoje, com relação ao nosso trabalho. Como que a gente alinha o nosso negócio a Deus? Fé. Fé de caminhar, mesmo quando a gente não entende o que precisa ser feito. Principalmente para quem tem bivocação, né? Tati entrou aqui agora. Oi, Tati falou ontem que ela tem chamado com o marido para liderar, para direcionar casais. Então, provavelmente quando esse desejo chegou, ele gerou dúvida, porque não é uma coisa comum. Às vezes você não tem uma pessoa referência que já faça isso que Deus está pedindo para você fazer. Aconteceu comigo quando ele pediu para abrir uma empresa de engenharia para mulheres. Não tinha uma empresa de engenharia para mulheres para me referenciar. Eu tive que ter fé na palavra que ele tinha colocado no meu coração. E aí, a gente vai agora investigar características de mulher muito masculina. Uma mulher muito masculina, muito presa ao controle, ela não consegue treinar e usar a sua fé, porque ela tem a impressão que ela precisa controlar tudo. Ela tem a sensação que tudo tem que estar no controle dela. Se algo foge de controle, se ela não tem uma visão clara de como aquilo vai ser, ela não consegue executar. E por isso muitas mulheres se paralisam também. Por esse excesso de controle, de saber o que será o amanhã. E às vezes Deus vai usar uma ferramenta que você tem, assim como ele usou com Davi, para pontualmente naquele momento tocar harpa. O destino final de Davi não foi um tocador de harpa. Ele aprendeu porque tinha um pra quê de Deus ali. Deus colocou ele para dentro do palácio, que era o lugar que Deus queria ele, a partir da música. Forte, né, Tati? E é isso. Comentem aqui pra mim. Eu vou ler agora algumas características de mulher masculina. A gente vai se identificar. Quem quiser, compartilha aqui que eu quero saber, tá? Eu ainda tenho alguns, que é um orai e vigiai eterno, tá? Eterno.
Mas quem tem muitas dessas características, eu anotei 4, 5. Vou lembrar mais de alguma agora conversando aqui com vocês. Mas se você tem umas 3 ou mais, alerta, tá? Então eu vou falar pra você. Mulher que tá muito masculino é a mulher que tem uma agenda muito cheia. Vive com a agenda cheia. Lotada pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Não consegue. Se sobrou meia hora na agenda que tem que deitar no sofá e só relaxar, nossa, passa mal. Chama o socorro que não vou aguentar. A mulher masculina é assim. Lembrei de outra coisa, a mulher masculina, ela dá muita ordem ao marido. Ei, mulheres casadas, mulheres solteiras também escolhem muito. Não, esse aí eu não quero porque usa regata. Totalmente no masculino, tá? Mulher no masculino, ela traz já o homem mais feminino, né? Um homem mais molenga. Aí ela fica dando ordem pra ele dentro de casa ainda. O cara acha que ele é a mãe dele. Ele já nem te olha mais como mulher, já te olha como mãe. Mãe, chata. Dando ordem. Você tira totalmente a liderança do teu homem. O sacerdócio dele cai por terra, tá? Tamires, comecei a trabalhar isso no ano passado. Maravilhosa, Tamires. Eu trabalho com isso há mais de 10 anos. E são camadinhas que a gente acessa. E glória a Deus por isso. E uma maneira de você acessar o feminino é se aproximar de Deus. É impossível uma mulher continuar masculina se aproximando de Deus, entendendo de princípios, entendendo como é a criação de Deus para a mulher. É impossível a gente querer se parecer com um homem, falar como um homem. É impossível. Né? É impossível. Oi, Kelly conseguiu entrar depois do curso, bem-vinda. Então, Tamires, entenda que é um processo. Não tem fórmula mágica. Se eu chegar aqui pra você e falar, 3 passos pra você entrar pro feminino. Mentira, porque o passo a passo já é masculino. Tá? Masculino é daqui pra cima, racional, mente, estratégia, ação. Feminino é daqui pra baixo. É o sentir, é meu mundo emocional. Crica, eu sou empresária, tenho minha empresa, posso ficar só no emocional? Não. Você vai ter que flutuar. Agora eu tô no masculino, ação, decisão. Mas, eu comentei hoje aqui nos stories, cheguei em casa, eu pego a minha espada, coloco a espadinha no ladinho de fora da porta. Igual a gente chega na casa da avó quando a gente tá de guarda-chuva, deixa o guarda-chuvinha no ladinho de fora da porta pra entrar dentro de casa. Se é casada ou não interessa. Deixa ali do lado de fora pra conseguir relaxar, tá? Então, agenda muito cheia, manda no marido, anotem. Precisa ter certeza de tudo. Precisa ter certeza de tudo. Vou começar um projeto. Quanto que vai dar de lucro? Daí já começa... Não, mas olha aqui, 2 mais 2 vai dar isso aqui. E se eu fizer isso aqui... É muito controle, é muito no masculino. Depois, precisa ter controle de tudo, não deixa fluir. Mulheres executoras também têm essa característica, eu tenho essa característica. Então, eu tenho agenda para tudo. Eu tenho amigas que têm o traço de caráter influente. O que é um influente? Aquela pessoa que fala muito, aquela pessoa que acorda, ela não tem Google Agenda e ela fala, agora eu vou eu vou lá fazer o... Nossa, gente, me fugiu o nome. O funcional. E aí ela me manda... Creca, vamos fazer funcional? Isso às 7h30, eu já quase me arrumando pra trabalhar. Vamos fazer funcional? Eu, não, você tá doida. Não tá na minha agenda. Não consigo quebrar minha agenda. Hoje eu já consigo quebrar mais. Porque é um lapidar do feminino. Tá? Quinta, né? Que isso aqui é a terceira, quarta, quinta. Uma mulher muito no masculino, que tem muito esse controle, ela não prospera. Porque dinheiro é fluxo. E fluxo é fluxo, não é caixinhas. Tá? Então, geralmente, a mulher muito no masculino, o dinheiro vem e já vai. O dinheiro vem, ele não fica. O dinheiro vem, ele fica, mas não multiplica. Eu vou investir no lugar errado, vou aplicar numa cotação de dólar errado, vou aplicar num fundo de investimento errado. Eu vou me sabotar, porque o meu controle de tudo impede que aquilo flua. Tá? Já tô lendo comentário já.
Tamires, meu maior desafio é ser autoritária, trabalhando isso, autoritária. Isso vem do controle também. Por que eu quero ter a última palavra? Porque eu quero ter o controle disso. E geralmente quando a gente... Investiga isso, tá? Se você é mais autoritária com homens. Você fica estressada com homens. Um cara fala, bobagem, não quero nem ouvir isso aí. Então veja se você tá honrando os homens e começa a trabalhar honra aos homens, tá? Toda mulher que tem empresa, que tem negócio, dificilmente ela não é executora. Já é uma característica inata, tá? Já é uma característica inata. E geralmente são mulheres que vão performar bem nessa linha. Porque ela já tem uma liderança maior, né? Uma liderança, uma capacidade de tomar a frente, abrir caminho. E é por isso que elas sofrem mais também nesse sentido, para conseguir transitar, tá? Por isso que eu tô ensinando isso aqui pra vocês hoje, tá? Então, eu gosto muito de pegar a história, por exemplo, o exemplo da história de Esther. Pra quem não sabe, Esther, ela foi uma menina órfã que ela passou por um processo e se tornou rainha, né? O rei Xerxes escolheu ela para ser rainha. E ela foi uma mulher muito sábia. Muito, 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 muito sábia. Inclusive, ela vai ser tema dentro da plataforma lá da Empreendedoras do Reino semana que vem, tá? Ela foi uma mulher muito sábia. Eu sempre brinco com as meninas. Esther, para contextualizar, para quem não conhece a história, ela teve, assim que ela assumiu como rainha, ela teve que libertar o povo judeu da morte. Eles estavam sendo perseguidos. E no primeiro momento ela não quis libertar o povo. Ela falou, não, eu tenho medo, porque como que eu tô sendo rainha agora, como que eu vou falar isso pro rei? E ao invés de tomar isso na força do braço, ela decidiu orar e jejuar. A história, o livro de Esther em nenhum momento fala de Deus, mas a gente vê claramente a manifestação de Deus em pelo menos 3 vezes dentro da história. Ou seja, eu brinco com as meninas, e vocês que estão aqui agora de fora, nem se preparem para ouvir isso, tá? Mas imagina se Esther tivesse se revoltado, usado sua autoridade, ido para o meio do palácio e falado, isso é um absurdo, vocês não podem matar os judeus. Você já pensou como que seria essa história? Eu adoro fazer essa reflexão. Mas é um pouquinho do traço do que a mulher se tornou hoje. A mulher sábia, ela edifica o lar, ela edifica seu negócio, ela edifica sua vida. E a tola, com as próprias mãos, derruba sua casa. Provérbios 24:1. Então a gente precisa aprender a ser sábia. Às vezes, eu já tive momentos na minha vida, esse ano principalmente, que Deus tratou meu orgulho, em que eu precisei ficar calada quando eu queria ter passado com o meu trator em cima da pessoa. E foi com um funcionário meu. Me faltou com respeito numa fala, e eu tive que moer o meu orgulho para ser sábia, para me calar, porque às vezes a gente precisa se calar e ser sábia, inteligente, para saber até mesmo a hora de falar, a hora de orar, a hora de avançar, a hora de retroceder, a hora de pedir desculpa. Só que quando a gente está muito no masculino também, a gente não consegue ter esse discernimento. Não, deixa que eu resolvo, eu faço, eu sou a boa zona. Né? Então a gente tem que cuidar. Tô voltando para ler os comentários, tá, gente? Vamos compartilhando, que eu adoro. Vamos compartilhar isso, que vai acrescentar muito esse bate-papo, tá? Então, também eles colocam aqui, não é geral. O geral é essa autoridade. Trata a tua questão de poder interno. Às vezes a gente tem muito essa questão da mulher poderosa, que manda, que faz acontecer. Vai tratando, vai pedindo para Jesus te visitar, o Espírito Santo vai tratando e vai te aproximando de Deus. Quanto mais próximo, mais feminina a gente se torna. Kelly, orando por esse jejum, amém, que continue abençoando as nossas vidas, né, nossos negócios. Também, Esther e Ruth, amo também, inclusive Ruth, a gente vai fazer um propósito de Ruth em outubro, tá? Ruth fala muito sobre motivações do coração e honra.
Eu adoro. A gente fala sobre motivações hoje e falamos sobre honra ontem. E a Kelly colocou aqui, na época de Esther, o rei era muito autoritário, mandava para pouco, matava para pouco, é verdade. Ela foi muito usada por Deus. Exatamente, ela foi usada por Deus. E muito legal na história de Esther é que o que ela fez como líder não era sobre ela. O que ela fez não foi pensando no umbiguinho dela. Ela fez pensando no povo. E ela colocou a própria vida dela em risco para salvar o povo das mãos de Amã, né? Então, a mesma coisa no nosso negócio. Ele não é para benefício próprio. Você quer um negócio que vai ruir em 1 ano, 2 anos, como a gente vê, né? Pesquisas do Sebrae. Usa o teu negócio somente para pagar teus boletos. Primeiro, não há um pra quê no teu negócio. Segundo, ontem a gente falou do princípio da multiplicação. Tudo aquilo que Deus te entrega é para você pegar e multiplicar. Crescer, contratar pessoas, delegar, inspirar, deixar legado. Nós mulheres estamos sendo levantadas como empreendedoras para esse tempo para deixar legado. Para deixar legado para nossa família, para deixar não é uma empresa para existir e acabar quando você se for. É para você deixar uma empresa para tua família, para teus filhos. Deixar herança, deixar legado. Né? A gente sempre fala em construir fortuna. Uma coisa é construir riqueza, outra coisa é construir fortuna. Riqueza é material, a fortuna é familiar. É aquilo que você deixa de legado para teus filhos, para tua família, para teus filhos. Então a gente não pode pensar no nosso negócio, só vou faturar esse mês, eu sou engenheira, se eu faturar 15 mil esse mês tá bom, porque eu pago meus boletos, pago minhas continhas aqui, pago o crédito, tá ok. Não, mentalidade de expansão e crescimento. Pensando em crescimento, pensando no outro, não em si somente. Poxa, eu vejo tanta gente pedir oportunidade de emprego na engenharia, eu vejo tanta gente oferecer uma merreca, pagando salário de estagiário para engenheiro formado e as pessoas aceitam. Por que não sou eu o canal dessa mudança? Por que eu não oro para Deus hoje e falo, Pai, prospera meu negócio para poder contratar pessoas, para mudar aqui o cenário da minha cidade, ajudar pessoas a construir, ajudar pessoas com os lares. Eu vou ser a diferença dentro do meu mercado. Deus está nos chamando, está chamando mulheres para esse tempo, para isso. Não é um negócio para ganhar, para fazer muito dinheiro, para comprar a bolsa da Louis Vuitton do ano, o carro do ano, só viajar para Paris. É também, mas é para multiplicar, para que aquilo que Ele derramou sobre a sua vida possa pegar outras pessoas. E experimenta começar a orar para ser uma mulher que é abençoadora, em vez de só receber bênção. De você abençoar a vida das outras pessoas. De você poder andar na rua, ver uma pessoa com fome e pagar um prato de comida para ela. De você andar na rua e ver alguém com frio, poder dar um casaco para ela, lá comprar um casaco, um cobertor e dar para ela, ou um café quentinho e dar para ela. Experimenta um dia Deus falar para você, ei, Krika, olha só, aquele cara lá tá te pedindo R$200, aquele teu colega lá, mas ele não quer 200, ele quer 300. Experimenta dar. Experimenta isso, experimenta esse transbordo de Deus, porque Ele quer fazer além dos nossos negócios. Ele tá chamando a gente para esse tempo que não é sobre a gente, é sobre o que a gente consegue fazer através do nosso trabalho, tá? E eu lembro que isso foi foi algo que eu aprendi no ano passado. A Kelly sabe dessa história porque eu já contei essa história em aula, que no ano passado um senhor, que é colega meu lá de Florianópolis, lá de Angelina, ele me mandou mensagem me pedindo R$200 emprestado. Só que eu achei muito estranho, porque sempre que eu quero dar algo pra ele, quando ele faz uma gentileza pra mim, ele nunca aceita. Daí eu falei, nossa, ele pedindo dinheiro emprestado, é aquilo que me incomodou. Eu não gosto de emprestar dinheiro, tá? A verdade é essa. E aí o Espírito Santo falou, ele tá te pedindo 200, mas ele precisa de R$300. Então você não vai emprestar pra ele, você vai dar R$300 pra ele. Eu falei, R$300? Eu já fiquei pensando, poxa, R$300 dá pra eu almoçar fora final de semana, dá pra comprar um sapatinho, né? Um sapatinho marrom mesmo, mas dá pra comprar. E aí eu dei aquele dinheiro pra essa pessoa. E eu falei, eu não tô te emprestando, eu estou te dando porque Deus pediu pra te dar.
Aquele dia, logo em seguida, Deus me ensinou algo sobre o que é viver no reino. O que é ser filha? Filha não tem falta de nada. Filha entende que o dinheiro que tá na conta lá, aquele saldo bancário, hoje ele pode estar com 100 mil, amanhã pode estar zerado. Mas se eu sou filha, não vai me faltar. Se eu sou filha, eu sei que o que tá na minha mão é porque Deus me abençoou. Aquilo nem é meu. Esse caderno aqui não é meu. Essa Bíblia aqui não é minha. O meu emprego não é meu. A minha empresa não é minha. O meu marido não é meu. Nada é meu. Os meus filhos não são meus. Tudo foi Deus que me deu. Então, é dele, tá? Então, a partir de hoje, pra gente alinhar nossos negócios a Deus, é a gente entender que tudo que Ele coloca na nossa mão é para que a gente possa fazer boa gestão e multiplicação. E quem é filho de Deus tem a certeza de que nada falta. Nada falta. Então, quanto mais a gente migra para o nosso feminino, quanto a gente mais lapida a nossa fé, quando a gente conhece mais a face de Deus, mais próximo a gente vive daquilo que Ele quer que a gente viva. A gente escuta muito falar lá no livro de Gênesis, né, Êxodo, sobre a Terra Prometida. A gente acha que a Terra Prometida é aquele lugar que eu vou morar numa mansão. A Terra Prometida é um estado mental, emocional e espiritual. É um estado de ser. Eu posso me sentir rica com um contrato que eu fechei agora de 3 mil reais. Eu posso me sentir rica sem nenhum contrato fechado, sabendo de quem eu sou filha. Então, a gente vai terminar essa live aqui de hoje fazendo esse convite para a gente começar a ler o que tem no Testamento, das promessas que Deus fez, que Ele cuidaria de tudo, que Ele daria tudo pra gente, assim como a Tamires falou aqui, né? Ele que me deu meu negócio, Ele que me dá meus clientes, é Ele que me dá provisão. E a gente vai orar para que Deus, eu costumo dizer que todo dia a gente tem uma oportunidade de embaixo da porta da nossa casa, quando a gente acorda, chega uma carta de Deus, onde Ele nos convida para fazer parte do dia. É uma carta dele: filha, posso fazer parte do teu dia? E todo dia a gente tem a oportunidade de falar: sim, pai, pode fazer parte do meu dia. Ou não, vou fazer como eu quero, do jeito que eu acho que tem que ser, sem consultar Ele. Da maneira assim, não, vou fazer pelo dinheiro, fazer de qualquer jeito. Ou todos os dias. A gente pode estudar mais sobre princípios, se aproximar dele, sair desse masculino, curando as feridas que a gente tem com pai, com mãe, com masculino, coisas que a gente carrega que nem é nossa. Tá lá nos nossos antepassados, lá na nossa família, de pai, de mãe. E começar a viver os planos que Deus tem pra gente. Porque quem é filha de Deus não tem um negócio pequeno, gente. Eu falei isso ontem. Quem é filha de Deus, Deus é extravagante no amor. Ele é extravagante na bênção. Ele é extravagante no que Ele faz. Quem limita é a nossa fé. Se eu não creio, Ele não tem como fazer na minha vida. Mas se eu creio que Ele pode fazer, Ele vai fazer. Então a gente vai terminar essa live de hoje, onde a gente vai fazer uma oração. Eu quero que você traga à memória agora uma situação que você tem para resolver. Que é uma situação com o cliente, é uma dívida com o cliente, é um boleto grande que vai vencer, o recurso não entrou. Que é um processo judicial. Que é meu casamento. Eu não sei. Traga à memória hoje nessa situação. É só uma situação. E a gente hoje vai entregar isso aos pés de Jesus aqui juntas. Para começar, em um ato profético, a falar para Ele: Pai, hoje eu te entrego. Hoje eu paro de fazer com a força do meu braço. Hoje eu abro mão de querer controlar, de querer... Porque eu sei que o Senhor já tem um plano para isso. E, gente, por mais que doa, tem processo que eu passei nesse momento de feminino, de transição, que doeu demais. Mas deixa doer. É melhor doer por um período e você acessar os planos de Deus
do que você não acessar, né? A palavra sempre fala, né? Eu não coloco vinho novo em odre velho. O que que é o odre, né? É aquela capinha, é uma embalagenzinha, né? Que eles usavam antigamente de couro. Então, quando você coloca vinho novo, ele começa a fermentar. Se esse couro aqui tiver velho, ele vai explodir. Você perde o vinho e o odre. Então, como que as pessoas fazem para recuperar o odre? Você pega o odre velho e você mergulha o odre na água por 3 semanas. E aí ele sai restaurado. O que Deus está pedindo pra gente? Pra gente mergulhar nele. O que é a água na visão de Deus? É um mundo emocional. Pra gente mergulhar, pra gente começar a entregar pra Ele, pra gente pegar essa carta que de manhã chega pra gente, falar, ai, é Deus querendo participar do meu dia, eu vou deixar Ele participar. Eu vou deixar Ele decidir. Quando eu estiver numa situação, eu sempre ensino isso pras meninas, né? Quando eu tô em uma situação difícil, eu durmo. Às vezes eu oro, eu brinco que eu durmo, né? Eu oro e vou dormir, porque a resposta vem no sono. Porque Ele tá cuidando de tudo. Eu não preciso fazer na força do meu braço. Eu não preciso sair correndo e fazer, quero enriquecer amanhã. Não, você pode construir. Você já experimentou perguntar para Deus qual é o lifestyle que Ele quer que você tenha? Se Ele te quer milionária, se Ele te quer numa vida de uma classe média, se Ele te quer com muito dinheiro no banco ou com pouco dinheiro no banco. Ele tem planos para você, tá? Então, eu quero que você traga na tua memória uma situação que você não tá dando conta de fazer, não tá dando conta sozinha, você acha que é teu fim, e Deus tem um propósito nele pra você, tem um aprendizado nele pra você. Eu vejo outra coisa que veio agora pra falar, eu vejo muitas mulheres parando, foi pra obra, alguém falou mal, eu acho que a obra não é pra mim. Abriu uma empresa, teve processo judicial, quebrou, fez dívida, eu acho que isso aqui não é pra mim. Não é que isso não é pra você. Deus está lá te lapidando para o próximo nível. Porque o nível que Ele quer te colocar, essa mentalidade que você tinha, essa inocência que você tinha nos negócios, essa incapacidade de calcular um bom preço, essa incapacidade de se comunicar, de ser autoritária, de querer xingar, de querer ser melhor do que as outras pessoas, ser arrogante, Ele quer lapidar. Porque o nível que você vai chegar, você tem que saber discernir pessoas, discernir espíritos, discernir situações, saber quais negócios você vai entrar, quais não. Ele tá te lapidando, tá? O meu maior fracasso me trouxe o maior aprendizado. Onde eu errei no passado, eu não erro mais. Porque se eu errar, é orgulho. Inocência é orgulho, você sabia? A menina bobinha é orgulho. Que não pede ajuda, que não ora, que não pede a Deus, que não contrata um bom advogado, que não contrata uma boa mentoria. Orgulho. Tá? Então traga a memória e a gente vai orar para essa situação. Então, se você puder, fecha teu olho, pensa nessa situação e a gente vai apresentar isso hoje pra gente entrar numa semana de milagre atrás de milagre. Romper atrás de romper, aqueles contratos parados vão começar a cair, aquele cliente chato, você vai começar a orar por ele e falar que ele é um ótimo cliente, ele vai se tornar um cliente bom, aquele marido que você estava mandando nele igual um general, você vai começar a se calar, a ser sábio, vai deixar ele fazer no tempo dele, honrar o tempo dele, migrar ele pro polo masculino à força, porque você vai ser tão feminina, tão feminina, tão feminina, não tem outra maneira dele agir senão ser um homem honrado, que vai lá e faz, toma frente e executa, tá bom? Então vamos lá. Pai, nessa noite eu quero te apresentar a vida dessas mulheres aqui nesse lugar e cada uma delas, Pai, tem uma situação. Eu não as conheço, mas o Senhor as conhece. Então visita elas hoje, Pai. Pai, tira da mão delas esse controle. Agora é o momento de entregar o teu problema aos pés de Jesus. Então, num ato profético, entrega a tua situação, o teu problema aos pés de Jesus e fala: Jesus, eu confio que o Senhor trará a melhor solução no tempo perfeito para essa situação. Amém? Amém. Então bora que bora. Amanhã a gente tem um outro tema. E eu quero ouvir testemunhos, hein?
todas as situações aos pés do Senhor. Do Senhor. Kika, eu quero me tornar mais feminina. Ora para Deus, fala: Deus, me mostra onde eu preciso me corrigir, onde eu preciso melhorar, como que faz isso, né? O livro de Mateus fala: quem busca, encontra, quem bate, a porta se abre. Seja inconformada com a tua situação, seja inconformada com aquilo que quer te paralisar, não dê legalidade, tá? E a gente vai ter uma aula sobre legalidade, sobre as dracmas perdidas também essa semana ainda, que é céu na terra. Tá bom? Então, um beijo, meninas. Obrigada por todas. Tamiri, Joyce, Kelly e todo mundo que entrou também, Karine. E a gente se vê amanhã às 19h09. E na terça a gente vai se ver um pouquinho mais cedo, porque na terça eu sirvo no GC, aqui na Vila Olímpia. Tá bom? Um beijo.